Entendi. Eu não me lembro se foi a Renata Ceribelli, uma repórter da Globo. Renata Capucci. Sim. Ela, com 40 e poucos anos, foi diagnosticada com Parkinson, cara. Bom, a gente deu o exemplo do Rickson, ela é um outro grande exemplo. Aquilo me assustou, que eu falei, cara, ela é muito nova. Ela é muito jovem, bicho. Pois é, assim, ela, mais um grande exemplo, né, de ter vindo a público, que inspira muitas pessoas, o André Tal, da Record. Então, a gente sempre, né, admira isso, como eu disse. Mas essa ideia do Parkinson não existir no jovem, ela é completamente falsa. Jovem adulto que eu digo, né? Mas mesmo no jovem. Mesmo por exemplo, no jovem? eu venho de um mês atrás, eu operei uma menina com 30 e poucos anos. Meu Deus! Que teve o diagnóstico, que teve sintomas com 20 e poucos. Entendeu? Quais eram os sintomas? Os principais sintomas de Parkinson são tremor, lentidão para fazer os movimentos, rigidez, como se o braço, a perna tivesse duro, não consegue fazer aquele... Tá difícil de esticar, de dobrar, e dificuldades de caminhada. Principalmente os 3 primeiros. A dificuldade de caminhada geralmente vem um pouquinho depois. Tá? Não é obrigado que a pessoa tenha todos. Ela pode ter alguns desses, uma certa combinação deles para fechar um diagnóstico. Você vai ver pessoas que têm muito mais tremor, pessoas que têm muito mais lentidão e rigidez, e pessoas, um pouco menos comum, mas pessoas que têm muito mais desequilíbrio para caminhar. Esses são os sintomas de movimento, ou sintomas motores, tá? E tem os sintomas chamados de não motores, que vão desde depressão, ansiedade, dificuldade para sentir cheiro, intestino preso. Claro, né? Intestino preso tem várias causas. Ninguém vai ficar assustado por isso, aí né? na galera, meu irmão. Caralho. A gente vê isso depois do diagnóstico, né? E não tem que se preocupar também porque tem intestino preso, tá? É só para explicar que é uma doença que atinge várias regiões do sistema nervoso, inclusive distantes do cérebro. Alterações de sono, é comum no Parkinson a pessoa ter pesadelos com gritos, bate em quem está do lado, e às vezes nunca contou isso para o médico, não acha que tem relação, ele consegue tratar. Alterações de fala, então é um leque de opções que pode acontecer com a pessoa, mas não é para assustar, é para saber, para cada uma dessas coisas a gente tem estratégias para ajudar, e não fica achando que a sua vai ser igual a do outro. Tá? Então, cada um, você pode olhar para 10 pessoas com Parkinson e achar que elas não têm quase nada a ver uma com a outra. Tá? Então, não tem que ter esse preconceito. E a idade entra aí também. Tem diagnósticos precoces e é importante você procurar ajuda se tem algum sintoma, porque você, mais jovem, você tende a ser ainda mais ativo, né? Ter uma vida profissional num momento muito importante, uma vida pessoal, e o tratamento ele faz muita diferença. Sim. Tá? Você conhece pessoas que conseguem manter quase que toda a sua rotina normal, mesmo com Parkinson? Sim, várias pessoas. Né? É mesmo? Várias pessoas. Como toda doença, no decorrer do tempo, né, você pode ter limitações. Mas, principalmente no começo, e daí a importância de procurar ajuda, você com um bom tratamento, você consegue manter suas atividades todas assim por muito tempo. Né? E aí, às vezes, algumas adaptações podem ser necessárias, tá? Mas, enfim, você não deve pensar que teve esse diagnóstico, é um estigma, ou sua vida de uma hora para outra vai mudar. E esse tempo para progredir para um quadro, de repente, mais intenso, você tem que pensar que todo mundo pode ter, nesse meio tempo, outros problemas de saúde. Né? Então, esses pesos, eu tenho doença, vai acontecer. Não vai acontecer nada, você não sabe o que vai acontecer com você. Não tem como saber. Pode ser atropelado. Pronto. Essa é a mensagem. Todo mundo está sujeito, tem a doença, tá. Eu poderia ter outra que... Tem gente que acha que, por exemplo, insuficiência cardíaca. Muita gente vai ter. Algumas pessoas vão ter uma sobrevida de 1 ano. Tá? Então, você pode ter diabetes leve, pode ter diabetes com sintomas como amputação, insuficiência renal e ter que fazer diálise. Então, todas as doenças elas podem ser mais leves ou mais graves. Então, sim, se você tem, não tenha esse preconceito com a própria doença, nem com a sua própria, com o seu próprio futuro. Entendo. Certo? E quando a gente fala do Rickson, as pessoas pensam logo que foi pelo estilo de vida, que foi pela questão da luta. Me explica quais são as causas do Parkinson, se é que existe já um prognóstico a ser dado. Então, é uma grande... É muito difícil no Parkinson de falar de causas, tá? Até porque a definição da doença de Parkinson ela é idiopática, quer dizer, não tem uma causa. É um nome... Os médicos são os idiopas, né? Os idiotas. Eles não sabem o que causa exatamente, né? Tem um mecanismo que a gente conhece, né? Muito do mecanismo, quer dizer, o que está acontecendo no seu cérebro
para ter a doença. Mas por que isso começou a acontecer, a gente apanha. Inclusive, a gente tem dificuldades no Parkinson até de saber quais são os fatores de risco. Que tipo de coisa você vai fazer na sua vida que vai aumentar a sua chance de ter. O que está definido, alguns tipos de agrotóxico. Tá? Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, que existe um mapa bem organizado dos agrotóxicos usados em cada região, você vai ver que muitas vezes alguns coincidem com regiões onde tem mais doença de Parkinson. Uau! É muito consolidado isso. E a gente está sempre descobrindo novas substâncias. Recentemente, uma substância muito usada aí na indústria, que é o TCE, que é o tricloroetileno. Todo mundo está falando muito disso, porque um estudo bem feito mostrou que aparentemente aumenta o risco. Algumas formas de limpeza industrial. Tá? Então, não é só agricultura, alguns produtos da indústria. Algumas pessoas expostas a produtos de mineração, metais pesados, alguns tipos de soldas. Isso já foi estudado. É difícil você provar que uma coisa causa a outra, porque você não consegue, assim... Vamos começar agora a dividir 2 grupos. Eu vou dar isso aqui para você, não vou dar para você e vou acompanhar. Normalmente você tem que olhar para trás. E tudo que olha para trás é menos preciso. Mas a gente tem isso um pouco mais consolidado, né? Agrotóxicos, produtos industriais de alguns tipos. Mas não tem grandes outras coisas muito claras. A gente sabe que a atividade física quase que certamente retarda o aparecimento, tá? Inclusive a progressão, uma das coisas mais bem estudadas, atividade física, né? Para quem tem e para quem não quer ter. Não é que não vai ter, mas provavelmente vai fazer com que você tenha mais tarde, ou de repente formas mais leves, ou que progridam mais lentamente. A cafeína está sendo muito comentada agora, saiu um estudo importante mostrando que o consumo de café aparentemente reduz seu risco bastante. Né? Isso é bem interessante. O café mais evitar de ter, parece que... Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada, beleza? Abraço!